Mas vamos lá. Deixa eu terminar. Vamos por partes. Vítima. Vítima é aquela pessoa que se coloca num estado emocional de que as coisas conspiram contra ela, sabe? Ela imita um falso estado emocional de estar vivo para chamar atenção. É aquela pessoa, sabe aquela pessoa que você liga porque é melhor você ligar do que você não ligar? Porque se você não ligar, faz um drama danado. É o vítima. Está sofrendo sempre. Oh, céus, um martírio. Porque é uma forma de ganhar atenção. É a necessidade emocional da pessoa de ser amada, de ser aceito. Como ela acha que ela não ganha por ser quem ela é, ela vai dramatizar a situação para poder ganhar atenção. Ela ganha atenção? Ganha. Mas não pelo prazer de estar com essa pessoa, mas porque dá mais trabalho. Tá? Função original de sobrevivência. A vítima é, às vezes, associada a uma experiência da infância de não ser vista, não se sentir vista ou aceita, o que leva a acreditar que tem alguma coisa de errado com ela. Então, a vítima é uma estratégia de extrair um pouco de afeição das pessoas, de outro modo, não estariam prestando atenção. O estado de espírito imita um falso sentimento de estar vivo. É uma pessoa bem cansativa. Hiperracional. O hiperracional é aquela pessoa que tem o foco dela exclusivo no processo racional das coisas. E aí, muitas vezes, essa pessoa é interpretada como fria, arrogante, insensível, porque ela é extremamente prática. Eu tenho um amigo meu que é coach, que ele falou que estava atendendo uma cliente, e parece que um parente dessa cliente estava mal, estava no hospital, era um parente próximo, um pai, um tio, alguma coisa assim, não lembro de detalhes. E aí a pessoa faleceu. E o marido da cliente dela foi lá, organizou o enterro. Sempre tem aquela pessoa mais que você fica assim, ai, se não fosse fulano, eu não ia dar conta. Fulano que arruma o defunto, maqueia o defunto, bota a roupa no defunto, leva documento, não sei o que, não. E todo mundo acha que ela é a pessoa mais forte que tem ali. Nada, aquilo ali a pessoa está escondendo muita coisa para se proteger, porque as emoções são muito subjetivas, eu não sei onde vai dar, então é melhor eu racionalizar tudo. Tá? E aí parece que passou um tempo, uma semana, 2 semanas, e a menina está lá chorando, porque quando a gente perde um ente querido, a gente entra no processo de luto, normal. Certo? E aí ele perguntou para ela, por que você está chorando? Ela falou, estou com saudade. Ele falou, olha, enquanto a pessoa estava viva, nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance, demos os melhores tratamentos, as melhores condições, agora, até o melhor enterro, agora morreu, sabe? Quanto você vai ficar gastando sua energia chorando aí para Errado, ele não está. Ela não sofre. Quem disse que ela não sofre? Nós somos seres de relacionamento. Só que é mais prático eu racionalizar para eu não ter que lidar com as emoções. Tá? E aí ela sofre, ela tem ansiedade, ela guarda para si, ela fica tentando se manter uma pessoa forte. Então, às vezes, a pessoa acha assim, e ela ganha atenção. Por quê? Nossa, se não fosse você, o enterro nem saía, porque eu não tinha nem coragem de ver o documento da tia Quiquinha. Então, a tia Quiquinha ficou linda. Sabe? Então, o hiperracional é aquela pessoa que vai racionalizar. O foco dela é o processo racional, inclusive os relacionamentos. Então, por isso que muitas vezes ela passa como uma pessoa fria, arrogante, insensível, como se nada abalasse ela, nada incomoda ela. Ok? O hiperracional é uma boa estratégia de sobrevivência em circunstâncias de desordem e ambiente caótico na infância. A fuga para a mente racional e organizada gera uma sensação de segurança ou uma sensação de superioridade intelectual. Também ganhamos atenção e elogios ao nos mostrarmos a pessoa mais inteligente presente. Então, ele ganha atenção. Mas quem diz que ele não está sofrendo, que ele não está sentindo? Só que ele mesmo diz, não vou dar vazão a isso aqui não, que isso aqui é muito subjetivo, não sei onde vai parar, então é melhor eu... Diga. Isso pode ser construído com o tempo? Por exemplo, eu trabalhei no resgate em Teresópolis, das vítimas, aquela tragédia. Em 2011,
Mais frio em relação a... Ah, tá. Sim. O que acontece? O sabotador, ele tem um impacto emocional na gente. Eu, por exemplo, eu tenho uma cliente que tem o sabotador que a gente vai falar aqui, que é o hipervigilante. Na fase adulta dela, hipervigilante é aquela pessoa, inclusive é o próximo aqui, ó. É aquela pessoa que tem uma ansiedade contínua sobre a próxima coisa ruim que vai acontecer. Ela fica num estado de alerta, sabe, muito grande. E aí, como o nosso organismo precisa ser congruente, eu não posso dizer assim, gente, eu estou muito feliz aqui de dar aula para vocês, de vir de São Gonçalo, que hoje eu vim de São Gonçalo, não vim nem de Niterói. São Gonçalo, peguei um trânsito assim, bastante engarrafado, mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Está congruente? Não. Então, o hipervigilante, ele atrai a desgraça, no sentido de que, assim, está vendo? Não falei para você? Se tiver que acontecer alguma coisa, vai ser comigo. Aí acontece com a pessoa, porque precisa ser congruente aquilo. Aí a pessoa fala, tá vendo? Eu falei para você, se eu não ficar atenta. Eu tenho uma cliente que ela tem uma coisa assim, ela senta, mas realmente a vida dela foi muito difícil, tá? A infância dela, o pai dela era alcoólatra, batia na mãe, e ela, com 5, 6 anos de idade, soltava a mãe dela, que o pai dela prendia a mãe, e ela falou, meu pai nunca bateu na gente, mas a minha mãe sofria. Então, eu pegava meus irmãos, botava dentro do ônibus, saía de São Gonçalo e ia para a Baixada, para casa da minha tia. Então, ela aprendeu a ficar no estado de alerta, tá? Então, assim, não tem um fundamento. E aí ela fala assim, mas eu entro num restaurante, eu sempre sento numa mesa próxima à porta, porque se pegar fogo na cozinha, eu tenho como sair. Cinema, eu também sempre sento na porta de emergência, porque eu tenho certeza que um dia aquela tela vai pegar fogo e eu vou ser a primeira a sair de lá. E aí ela falou, aí eu, trabalhando com ela isso na sessão, eu falei, mas aí ela falou assim, eu vou te falar, uma vez eu estava no restaurante, sentamos, só tinha mesa perto de uma entrada assim da cozinha. Foi eu sentar na mesa com a Duda, que é a filha dela. Sentou eu, meu marido, a Duda. De repente, a porta caiu, assim, ia cair em cima da Duda. Eu botei meu braço, porque eu sempre fico ligada nas coisas, Giovana. Aí eu, botei meu braço, arrebentou meu braço todo, podia ter caído aquela porta na cabeça da minha filha. Atrai desgraça. Eu falei, mas é lógico, porque você já entra no lugar desejando que alguma coisa aconteça. Então, o hipervigilante é aquela ansiedade contínua e intensa quanto a todos os perigos da vida e grande foco no que pode dar errado. A vigilância nunca pode descansar. Essa cliente minha, ela teve uma situação na infância. A outra, ela trabalhava no centro do Rio e teve uma chuva muito forte, ficou tudo alagado e ela ficou horas ilhada no mesmo lugar. Ela falou, Giovana, eu nunca senti tanta fome na minha vida quanto naquele dia. E ali, naquele dia, eu decidi que eu nunca mais ia passar por isso. Então, se eu for na padaria comprar um pão, eu tenho uma maçã dentro da minha bolsa. Eu sempre levo um lanche. Então, foi um episódio na vida adulta, mas foi tão forte, o impacto emocional foi tão grande, que ela fica em estado de alerta para ela não passar mais por aquilo, tá? Por exemplo, ela também sofreu um acidente de carro com o filho dela, ela estava dirigindo e ela passou muitos e muitos anos sem dirigir. Então, mas justamente pelo fato dela ser hipervigilante, que as coisas não param de acontecer as coisas na vida dela, né? Então, o hipervigilante costuma vir de experiências no começo da vida em que a fonte de segurança, ou seja, a figura paterna ou a figura materna, não eram confiáveis ou eram imprevisíveis. Então, isso faz com que a criança... Sua mãe? Ele está ali falando sério da vida dele, você... Então, podem surgir também quando eventos dolorosos e inesperados fizeram a vida parecer ameaçadora e segura. Então, às vezes, você está na vida adulta, mas aconteceu um fato que te marcou muito e você fica naquele estado de alerta. Ok? Inquieto. O inquieto, gente, é uma pessoa que vive num frenesi. Eu tive um cliente assim. Eu vou contar a história dele, que para mim a história dele é melhor para definir o inquieto. Ele fez um primeiro processo de coaching comigo e o objetivo dele era ser mais produtivo. Ele começava as coisas e não terminava e tal. Lá nesse meio tempo, ele é uma pessoa colérica, tá? Que a gente fala que tem uma dominância muito forte.
E, normalmente, a pessoa que tem uma dominância muito forte, que ela tem esse temperamento assim, normalmente ela tem uma dificuldade de relacionamento com a figura paterna. Tá? Não estou dizendo que é regra, mas normalmente tem. E essa figura paterna tem o mesmo temperamento. Então, é como se fosse assim, dois bicudos não se beijam, alguém vai ter que mandar mais e alguém vai ter que se submeter a uma liderança. Era exatamente o caso dele com o pai dele. E ele não falava com o pai se separou da mãe, ele morava com a avó e com a mãe, mas ele é médico, já estava na residência, começou a ganhar dinheiro, foi morar sozinho, enfim. Mas tinha aquela coisa com a mãe e com a avó. E aí chegou num determinado momento do processo de coaching que eu falei para ele assim, olha, a forma que você tem de resolver esse problema é perdoando o seu pai. Porque senão você nunca... Porque aquilo que ativa esse sabotador em você não é algo que está acontecendo hoje na vida adulta. É lá na sua infância. Então, a gente identificou o gatilho e a gente tem que trabalhar nesse gatilho. Você precisa perdoar seu pai. Porque você ocupa um papel hoje que não é seu. Você é marido da sua mãe, da sua avó, enfim. Ele não aceitou, obviamente. Passou um tempo, assim, tipo 1 ano, 2 anos, ele me procurou novamente. Muito inteligente, muito visionário, lembra do colérico? Visionário. Ele começou a fazer... Na residência, ele criou um curso para médicos e ele estava ganhando muito dinheiro. Ele tinha sócios e tal. E todo mundo reclamava da mesma coisa dele, que ele é um frenesi, é difícil de acompanhar. E aí voltamos para a mesma estaca lá. Falei, olha, não é uma questão de produtividade. Vamos lá. Ele, não, Giovana, preciso que você me ajude na minha produtividade e tal. Aí teve um dia que ele estava numa sessão de coaching. O que ele fez? Ele ligou para a namorada e pediu para ela ajudar ele no apartamento, para dar um jeito no apartamento dele. Que ele também tinha um monte de jaleco para separar e mandar para a avó lavar. E aí ele ligou para a namorada, poxa, você me ajuda e tal? Lá, te ajudo. Quando ela chegou no apartamento, ele já não estava mais. Porque ele já foi pensar uma outra coisa para fazer e tal, e ela chegou lá, e aí ele me mostrou isso na sessão de coaching. Ele falou, Giovana, escuta esse áudio. Basicamente, o áudio dela era assim, não dá mais para mim, você é louco. Sabe? Porque você me pediu para vir aqui para te ajudar, eu chego aqui, você já está fazendo outra coisa. Ela falou, eu não aguento mais, assim, para mim não tem condição. E ele falou assim, Giovana, eu vou perder minha namorada. Eu falei, então, vai perdoar seu pai ou não vai perdoar seu pai? Porque ele é uma pessoa inquieta, ele faz... E isso é o quê? O inquieto, ele busca várias fontes de excitação, de fazer coisas, de começar coisa, porque aí ele fica muito ocupado e ele não tem tempo para lidar com a dor. Tá? E aí, quem está em volta dessa pessoa fica enlouquecida, porque ele faz 300 coisas ao mesmo tempo. Ele estava fazendo residência, ele estava abrindo um curso digital para médicos, ele estava fazendo... Aí ele falou, vou perder minha namorada. Eu falei, vai. Aí foi nesse momento, no segundo processo de coaching, com a namorada, que caiu a ficha, tudo fez sentido para ele, porque até então ele não estava querendo lidar com essa dor. E aí ele conversou com o pai. Não, ele conversou com o pai, perdoou, o pai dele é militar. Entende, gente? Tem todo um contexto militar, autoritário, enfim. Então, o inquieto é uma estratégia de encontrar novas fontes de excitação, prazer e autopromoção constantemente. E isso pode ser associado a experiências do começo da vida com atenção inadequada do pai ou circunstância dolorosa. Então, ele faz isso para não ter que lidar com a dor. Então, o inquieto se envolve em muitas coisas porque é um mecanismo de fuga, de defesa e fuga. Tá? Controlador. Controlador é o seguinte, se eu não estou no controle, eu estou fora do controle, isso é muito perigoso. Eu quero controlar as pessoas, as situações, as coisas, tudo. Porque senão isso é muito perigoso. E o controlador, ele vem de uma infância, né, a função original de sobrevivência do controlador, ele vem de uma infância onde a criança é obrigada a crescer rápido, amadurecer e assumir o controle. Essa cliente que eu falei do pai alcoólatra, ela tem o controlador também. E, realmente, quando você olha a vida dela, era muito perigosa. Se ela não pegasse os irmãos... Inclusive, ela carrega uma culpa muito grande, porque o irmão que ela pegou para criar, já adulto, ele sofreu um acidente, foi atropelado e morreu. E ela carrega uma culpa absurda disso. Mas é o sabotador da pessoa, porque ela não conseguiu controlar aquela situação.
né? Como se ela tivesse no controle de tudo. Isso gera muita ansiedade, muita raiva, muita culpa, muita mágoa, muito ressentimento, tá? Então a criança, ela se vê obrigada a amadurecer, a crescer para dar conta daquela situação que ela está vivendo. Tá? Então, por baixo do controlador, tem um medo escondido de ser controlado por outros ou pela vida. É associado a experiências no começo da vida em que a criança é obrigada a crescer rápido, ficar sozinha e assumir controle do ambiente caótico ou perigoso para poder sobreviver físico e emocionalmente. Também é associado a ser magoado, rejeitado ou traído e decidir que jamais vai voltar a ser tão vulnerável. Ok? Esquivo. Esquivo é aquela pessoa que empurra tudo com a barriga. Vou dormir. Vou fazer teste de sabotador? Vou dormir. Mas depois que a gente criticou tanto, que a gente crucificou, se você não sentasse ali no sofá para fazer. Então, o esquivo é aquela pessoa, ele é o clássico procrastinador. Ele vai focar só naquilo que é agradável, só aquilo que dá prazer. Então, é uma conversa difícil? Vou dormir. É uma planilha que eu não sei como que eu vou começar no trabalho? Vou empurrar até o minuto que eu não souber mais o que fazer com aquilo. Porque eu acho que os problemas se resolvem sozinhos, vão encontrar solução. O sono vai fazer, entendeu? É isso aí. Deus dá enquanto os teus dormem. Sei. Aham. Aí não gera ansiedade, né? Não gera... Ah, isso aí, tá? Então, o esquivo, ele foge de tarefas e conflitos difíceis, coisa agradável, ele só quer viver a vida. A vida é maravilhosa. O esquivo pode surgir tanto de uma infância feliz quanto de uma infância difícil. Uma infância feliz, a criança pode não ter aprendido a flexibilidade de lidar com emoções difíceis. Lembra que eu falei do meu filho? Em uma infância de altos conflitos e tensão, o esquivo pode surgir para bancar o pacificador e aprender a não acrescentar negatividade ou tensão própria às tensões familiares já existentes. Então, eu às vezes eu vejo assim a situação tão descarada que eu fico, não posso fazer errado com a criança. Eu falei, querido, não tem como você se esquivar, você vai ter que lidar. É doloroso para mim como mãe? É. Eu gostaria de proteger? Gostaria, mas eu estou fazendo um desserviço para a esposa dele no futuro, para quem vai trabalhar com ele no futuro, se ele quiser empreender, um empresário, qualquer coisa, é um desserviço para os relacionamentos, para os amigos. Fala, meu querido. Ele passou por uma situação de uma chuva muito forte, onde ele estava no local, faltou luz e a água começou a entrar. Entendeu? E aí aquilo marcou muito forte ele. Então ele olha uma nuvem, ele já tá lá em terapia, enfim, a gente está trabalhando. A gente faz tudo que a gente pode, a gente ora, a gente expulsa, terapia. Inclusive a mãe ele está na terapia por causa disso, que eu falo, meu filho, a melhor coisa que eu posso fazer na tua vida por você, te ensinar os caminhos do Senhor e te botar em terapia. Então, ele teve uma professora na escola que fez um negócio muito interessante. Quando chovia na escola, ele entrava em pânico, né? E aí eu fui ensinando técnicas de respiração, fui conversando. E tinha uma coordenadora na escola, não tem, né? Que ela já passou por uma enchente na casa dela. Inclusive, ela perdeu uma amiga, uma das melhores amigas dela, porque levou a casa, levou todo mundo. Então, ela sabia, ela conseguia empatizar muito com ele para entender isso. Então, ela foi uma pessoa muito importante na escola para o Theo, porque ela acolhia ele nos momentos, ela falava para ele, eu também já senti isso que você está sentindo, eu consigo entender, vamos respirar, você vai superar, eu superei. Então, ela foi uma pessoa muito importante. Aí, a professora, que ela também era maravilhosa, no final do ano eles fizeram um amigo oculto, e aí ela tirou o Theo, e aí ela mandou fazer uma caneca personalizada, era uma nuvem negra e o sol saindo da nuvem, e ela dizendo assim, Theo, Deus sempre está no controle de tudo. E ela deu essa caneca para ele, né? Então, assim, marcou muito ele também. Então, assim, várias coisas que vão acontecendo
E agora, nessa última situação, ele estava com um conhecido nosso, que ele voltou e falou assim, mãe, eu acho que eu perdi o medo de chuva. Eu falei, por quê? Porque o tio Edileu orou por mim, e eu acho que eu não tenho medo de chuva. Aí eu falei, então tá bom, tá vendo? Deus foi trabalhando lá na sua vida. Aí, sábado agora, a gente veio aqui no Rio e estava uma nuvem na ponte, assim, ele falou, pai, essa nuvem está vindo, está indo, está chegando, tá... Aí o Tiago falou, não sei. Não, filho, acho que essa nuvem tá chegando. Ele falou, então não seria melhor a gente ficar em casa? Aí eu falei, vamos pensar, onde a gente está? O que está acontecendo? O que pode acontecer se a gente... É o hipervigilante. O que pode acontecer? O que pode dar de pior? Ah, não, então, se chover, o que a gente faz? A gente vai parar o carro, a gente vai para um lugar seguro. Você está com quem? Estou com meu pai, com a minha mãe. Então, qual é o pior de tudo que pode acontecer com você? Aí a gente vai fazendo ele desconstruir esse raciocínio. Aí, daqui a pouco, a gente estava no shopping, quando a gente saiu, ele falou, não acredito, o tempo está todo aberto. Eu falei, valeu a pena? Você fica ansioso, estressado? Não, então, mais um aprendizado. Então, vamos trabalhando isso aí. Aí é um processo. Eu estou tentando minimizar o impacto disso na vida adulta. Mas você acha que os nossos pais sabiam disso? Então, a gente não pode nem julgar hoje, sabe? A gente tem que olhar e agradecer pelo que a gente conseguiu se formar. Porque poderia ser bem pior. E talvez os seus pais fizeram um trabalho muito bom com o recurso que ele tinha. E aí a gente pensa, o que eles viram na infância deles? E aí eles vão reproduzindo. Então, hoje, por isso que eu falo, o autoconhecimento ele é muito poderoso, porque eu não vou mudar o outro, mas eu vou olhar a perspectiva como eu olho a vida, como eu tomo minhas decisões, como eu me puxo meu tapete nessa história toda. Não é sobre o outro, é sobre mim. Os relacionamentos saudáveis, eles vão ficar cada vez mais saudáveis quando eu olho para dentro de mim e faço esse mergulho. Você é o seu pior inimigo. Você é a pessoa que fica aí nesse conflito, tá? Bom, fechamos aqui. Alguma dúvida em relação aos 9? Fechou, já acabou. Eu achei que fosse demorar mais, foi até rápido. O que vocês vão fazer? Eu vou descer aqui um pouquinho por causa dessa luz. O que vocês vão fazer? Quem conseguiu fazer o teste? Ah, bastante gente, né? Não tem problema. Quem não conseguiu, vamos lá. Vou dar as instruções a respeito desse teste. Eu recomendo que você faça ele com calma novamente, no computador, para você conseguir salvar, não ter esse problema de internet. Se você estiver muito triste, não faz. Se estiver muito feliz, não faz. Aí faça o quê? Faz com a vida normal, um dia normal da vida, que tem seus desafios, tem seus... A vida acontecendo. Você vem da aula, seu carro enguiça. Gente, olha só. Presta atenção. Eu trabalho muito essa questão da minha inteligência emocional. Mas também por conta do meu temperamento, eu sou uma pessoa que, na hora que as coisas acontecem, eu vou resolver. Eu não me desespero. Depois eu tenho o efeito rebote. Tá? Então, quando eu estava ali no elevado do Joá, que o carro parou, saí eu toda do carro, comecei. Aí meu marido, entra no carro, vai estar maluca. Eu falei, mas, gente, eu vou fazer o que dentro desse carro? Se alguém bate e me joga lá na água, lá embaixo, eu estou dentro do carro, não tem nem o que fazer. Pelo menos eu me escoro aqui no negócio. Não, eu falei, calma, vai dar tudo certo, a gente vai chegar, a aula vai acontecer, vai dar tudo certo. Eu tinha acabado de mandar uma foto para a Simone dizendo que eu estava no caminho. Está tudo bem, daqui a pouco eu mandei a foto de novo. Então, não está tudo bem, não. A gente conseguiu fazer o carro pegar, chegamos até aqui outro negócio, mas agora parou de vez. Aí, Ricardinho, você está onde? Eu falei, não sei. Vou te mandar uma foto aqui de onde eu estou. E aí, hoje eu já estou sabendo até da provisão que foi lá, me socorrer. E Deus faz tudo, lindo. E eu estou assim, de boa. Entendeu? Aí, quando chegamos aqui, que a gente pensou, e aí o carro? O carro foi no reboque, tá? E agora? O que a gente faz? A gente volta de Uber. Eu falei, então a gente vai voltar de Uber, amanhã a gente pensa o que a gente vai fazer com o carro. Porque o que eu vou fazer, gente? Não tenho o que fazer. Esse é um dia que eu sentaria e faria o teste. Para mim, não vai fazer a menor diferença. Eu sentaria e falei, tive um problema, tenho que administrar o problema, assim como hoje eu cheguei com 3 prioridades na empresa e só consegui fazer uma. Antigamente, eu ia ficar me crucificando. Hoje eu fico assim, gente, o dia acabou, não posso fazer nada, eu tenho que ir para a barra, eu tenho que dar aula, é isso que eu tenho que fazer agora. Ponto, amanhã eu vou correr atrás do meu preju.
tá? Então, a inteligência emocional, a capacidade que você tem de lidar com as adversidades que você está vivendo, faz toda a diferença na sua vida. Toda a diferença. Vou contar uma outra situação para vocês. Eu já me conheço, né? Eu sei como é que eu funciono. Eu perdi um bebê, eu estava grávida com 13 semanas, e foi o dia que eu contei para todo mundo. Estou grávida, não sei o quê, estou grávida de uma menina, era um sonho que eu tinha e tal, não sei o quê. Contei. No mesmo dia, minha bolsa estourou, fui parar no hospital. Quando eu cheguei no hospital, a médica falou assim para mim, você está com... na verdade, eu perdi um bebê com 4 semanas, e aí depois eu perdi essa com 3 semanas. Então, no segundo aborto, eles já falam que é aborto de repetição. E era um aborto... o primeiro foi espontâneo, o segundo foi inevitável. Só que o primeiro, com 4 semanas, era uma gravidez que podia vingar ou não. Aí o médico falou para mim, você vai para casa e vai esperar. Se daqui a 2 semanas a gente fizer a outra e der tudo certo, vingou. Se não, e não vingou. A segunda, o que eu fiquei na minha cabeça? Tá, é um aborto, o que eu faço então? Vou para casa? Então, vou para casa. Ela, não, você não está entendendo, é um aborto inevitável. Eu falei, tá, mas o que eu faço então? Não, a gente vai, agora você é a prioridade, a gente vai te socorrer. Eu falei, me socorrer? Aí, tá, senta ali que eu vou ligar para o seu médico. Aí ligou para o médico, então não sei o que, daqui a pouco eu estou sentada na recepção do hospital, aí vem a enfermeira, olha, a gente vai te internar, que você é a prioridade. Eu falei, tá. Aí eu sentei, lógico, né, gente, que ninguém recebe essa notícia e fica... Aí eu me dei conta do que tinha acontecido. Aí eu falei, o que eu posso fazer agora? Aí eu falei, já sei, fiz uma oração, falei, Senhor, o Senhor me deu, os filhos não são nossos, são herança que o Senhor nos dá, então eu te agradeço por o Senhor ter me permitido ser mãe dessa menina durante 13 semanas. O Senhor me deu, o Senhor te levou, nunca vou entender esse mistério, mas é isso aí. Tá tudo bem. Eu me lembro que meu cunhado chegou no hospital e ele foi curado de câncer, de leucemia, né? Hoje ele dá aula em seminários falando sobre cura. Ele chegou no hospital e falou assim para mim, o que você quer orar? Eu falei, sei. Ele falou, você quer que a gente ore para Deus? Eu falei, sei, ora o que você quiser. Eu não sabia, né? E aí, mas eu falei assim, Senhor, eu te entrego, não é meu. Nunca vou entender, nunca questionei a Deus isso, né? Óbvio que foi fácil depois o processo. Não, mas naquele momento é a reação que eu tenho, entendeu? Então, falei, tá, e agora qual é o próximo passo? O próximo passo é internar. Tá, e agora qual é o próximo passo? A gente vai fazer, tá, qual é o próximo passo? Até o dia que eu falei, tá, para o meu médico, agora eu já não aguento mais ficar no hospital, qual é o próximo passo? Aí ele falou para mim, Giovana, vida normal. Vida normal, o que ele quis dizer para mim é assim, não precisa de repouso, né? Não precisa de nada disso. E aí eu saí do hospital e falei assim, bom, amanhã eu tenho uma reunião na empresa, então só preciso contar para as pessoas o que aconteceu, porque na sexta-feira eu contei a novidade, agora eu preciso dizer que eu não... Aí, quando eu saí do hospital, que eu olhei para onde eu tinha parado o carro quando eu cheguei, aí a minha ficha caiu. Eu falei, ué, cadê o carro? Aí meu marido, eu parei do outro lado. Eu falei, é porque eu entrei sexta-feira grávida e estou saindo domingo sem bebê. Aí eu desabei. Sabe? Aí eu vi que realmente foi uma das dores mais dolorosas que eu já tive na minha vida. Liguei para a minha psicóloga e falei, preciso de ajuda. Que faz parte do luto, né? Também, num primeiro momento, tem a negação, depois, enfim. Mas, naquele momento do estresse, eu tenho uma capacidade de plenitude de resolver a situação. Nem todo mundo tem isso. Então, eu tenho o efeito rebote depois, né? Não é que eu seja insensível, muito pelo contrário, eu sinto bastante. A gente teve uma reunião também na diretoria, uma das reuniões mais difíceis que a gente teve na empresa, inclusive, nesse dia, ficou todo mundo assim, meu Deus, o negócio quente, pegando fogo e tal, e eu fui a única pessoa que levantei com o meu tom de voz, calmo, falei, todo mundo assim. Aí, depois, as outras diretoras falaram assim, gente, eu não sei como que você conseguiu fazer isso. Mas, no dia seguinte, meu corpo parecia que eu tinha levado uma coça, sabe? Então, a gente vai ter esse efeito. Mas o que eu vou fazer com aquilo na hora, com que eu estou lidando? Então, o sabotador ele tem essa influência na nossa vida. Porque a gente não faz isso com as pessoas, a gente faz com a gente mesmo. Então, o objetivo, quando eu trouxe essa ferramenta para você ver,
né, de uma forma mais clara, você vai ler o Sabotador, você vai ver, eu estou com acima de 6, tudo alto. O outro falou que estava lá no 14, né? Meu Deus, não tem solução para mim. Tem solução. Você vai aprender. Você vai aprender a usar o lado sábio do seu cérebro. Tem no gráfico. Tem um gráfico que tem lá, ele aparece todo em vermelhinho. Assim, ó. É esse? Isso aí. Ah lá, tá ruim, tá bem ruim. São todos os 9 sabotadores, tá bem ruim. Mas sim. Isso aí é uma excelente ferramenta de você levar para terapia. Sim. Que bom. Tem sim. Eu acho que, gente, eu acho tão lindo com 58 anos de idade para um processo terapêutico. Acho a coisa mais rica assim do mundo. Dá aquele, você vê, dá um choque com a sua realidade, quem você é. Você vê que na verdade era você que estava. É isso aí, mas é maravilhoso. Exatamente. Por isso que eu decidi trazer a ferramenta. Eu não gosto de usar a ferramenta assim dessa forma, porque ela é impactante. Assim, quando você vai ler no detalhe, vocês vão ler, tem lá a descrição, a forma como pensa, a forma como sente, qual é o impacto que isso tem na vida dos outros que se relaciona com você. Então, acima de 6 está muito alto, ou seja, você passa a maior parte do tempo se sabotando. Ao invés de usar os seus pontos fortes, ao invés de usar tudo a seu favor. E é uma vida de muita ansiedade. Muita ansiedade, muita culpa, muita mágoa, muito ressentimento, muita dor. Isso drena muito a energia do ser humano, sabe? É muito cansativo viver dessa forma. E o objetivo da ferramenta, eu recomendo que leia o livro Inteligência Positiva. Não tenho dinheiro para fazer terapia. Compra o livro. Dá uma lidinha, vai buscar esse conhecimento para você. Porque lá no livro ele ensina técnicas para você enfraquecer esse pensamento sabotador e utilizar o lado sábio do seu cérebro. Essa técnica que eu uso com o meu filho, do hipervigilante, por exemplo, é uma técnica. Vamos lá, qual é a situação que você está vivendo? O que de pior pode acontecer? E se acontecer isso de pior, o que você vai fazer com isso? E aí ele vê que, na verdade, não tem nada de tão pior assim que vai acontecer. São pensamentos que vêm na cabeça dele que fazem ele se sentir assim, em estado de hipervigilância. E aí, gente, qual é a importância de você entender isso aqui? Que não é você. Essa voz na sua cabeça, esse pensamento, não é você. Você é aquela sua natureza comportamental. Estou falando de forma técnica, tá? Não estou nem entrando em Bíblia aqui agora. Você é a sua natureza comportamental, seus pontos fortes, tudo aquilo que você tem como recurso ao seu favor. Você não é o sabotador é o sabotador. Se eu me saboto querendo ser perfeccionista, não é você. Você provavelmente é aquela pessoa focada em resultado que faz as coisas bem feitas. O sabotador é aquela pessoa que diz para você que nunca está bom algo que você já faz bem feito. E não é você. Então, a primeira coisa que você precisa identificar na aula de hoje é que dá nome aos bois. Quem é quem nessa história? Porque você carrega isso lá na infância, que foi imprescindível para a sua sobrevivência físico-emocional. E aí você traz isso na sua vida adulta, então você acha que da noite para o dia você vai parar de pensar, você acredita que é você, que é o seu jeito de pensar, que é o certo pensar assim. Tem gente até que gosta de conviver com sabotador. Eu gosto de ser prestativo. Eu gosto de ser perfeccionista. Não, mas o controlador é muito importante. Não é. Ele usa esse discurso, dentro da ferramenta, vocês vão ver aí que tem a mentira para justificar.
Quando você abre a ferramenta aí na descrição de cada sabotador, ele tem lá a forma que ele se caracteriza, a forma como ele pensa, quais são as mentiras que ele usa para justificar para você que ele ainda é importante na sua vida, e ele não é. O que você tem hoje? Hoje você tem. Hoje você tem uma clareza sobre o seu perfil comportamental. E aqui você sabe quais são os seus pontos fortes. Que ponto forte a gente potencializa. Como que eu vou potencializar uma coisa que eu não sei que eu tenho? Eu tenho esse recurso, eu tenho essa estratégia, mas eu não uso ela porque eu não sei, eu não conheço. Então, entender a sua natureza comportamental é muito importante. E a gente tem aqui as nossas... vou botar fraquezas aqui, tá? Fraquezas. Fraquezas a gente administra. Eu não vou investir meu tempo e a minha energia tentando ser bom naquilo que eu não sou. Mas se eu conheço os meus pontos fortes e sei usá-los estrategicamente, eles mesmos administram a minha fraqueza. Ou, nos meus relacionamentos, o que eu faço? Eu me conecto com uma pessoa que tem a força que eu não tenho. Então, vamos falar de casamento. Você quer comprar o carro dos sonhos. Ah, é verdade, eu não vi. Cadê? Tá vendo como é que ele está cedendo? De pouquinho em pouquinho, ele chegou aqui todo cheio de graça. Não tem carro aí. Você está precisando de um celular. Eu quero um carro. Celular bandido rouba. Calma, vai aparecer. Ele já está pensando o que vai acontecer. Gosto. Minha esposa não gosta. Não, na verdade, eu não gostaria para ter para mim. Gosto do sonho. Então, Mas aí não tem problema, meu querido. Você vai comprar para você e ela vai ter o dela. O que você vai passear só com você e ela que você vai passear com ela. mas ela não entende. Eu quero dar um carro maneiro pra ela também. Calma, Tia Neide, calma. Eu vou comprar com o Tony. É isso aí. Então, vamos lá. Vamos pegar o seguinte. Ele está sonhando alto, ele está bem ousado. Ela tem o pé no chão. Não necessariamente racional, mas ela tem o pé no chão. Ela não viaja tanto na maionese quanto ele. Mas se ele não viajar e não desejar coisas... a mulher, gente, no relacionamento, homens... Eu preciso que fique claro para vocês. Vocês são os provedores. Vocês saem, vão trabalhar, né? Deus deu essa capacidade para vocês. Mas quem se preocupa com grana é mulher. Mulher fica preocupada, ela tira o sono dela. Vocês chegam em casa, tomam um banho e dormem, provir. A mulher fica pensando, como que vai dar conta desse negócio? A conta não está fechando. Ela se estressa, ela se preocupa. Então, o homem tem esse instinto, certo? Mas a mulher tem essa preocupação, isso tira o sono dela. Porque ela é a pessoa que vai administrar, orquestrar a casa dela. Então, a finança importa para ela, porque se sair daquela boa administração de fluir o lar dela, isso vai deixar ela bastante preocupada. Então, você trabalha muito, mas gasta muito, ela fica meio tensa. Ela gasta com você, mas ela também fica meio tensa, porque a hora que o negócio aperta, ela fica, meu Deus, como é que eu vou dar conta disso tudo? Tá? Mas voltando ao assunto aqui. Então, os pontos fortes... Ah, faltou um S aqui.
eu vou potencializar e minhas fraquezas eu administro. Então, vamos falar aqui. A gente está pegando exemplos de forma genérica, a gente não está contextualizando com as pessoas, mas vamos pegar eles como exemplo. Ele está tendo coragem de sonhar alto. Ousadia. Mas a ousadia sem o planejamento, ele pode se atropelar nesse processo. Vai ter planejamento. Daqui a 10 anos. Tá. Ela já tem um desafio maior de sonhar alto. Talvez ela vai se contentar ali, não, isso aqui tá bom. E, de repente, ela pode ir para o próximo nível e não vai, porque aqui tá bom. Eu entrei numa zona de conforto e de segurança, porque, para ela, segurança e previsibilidade são coisas importantes. E aí ela não ousa. Agora, se eu junto a ousadia dele com o planejamento dela, Deu camaro, deu camarão, deu bobó de camarão. os dois precisam flexibilizar. Né? Então, assim, a gente não vai para o Camaro agora, mas o que a gente vai fazer para o próximo passo, até a gente chegar no Camaro? Debochado, ele é difícil, irmã. Eu sei que ele é difícil, ele está desde a primeira aula. Tá? Então, quais são as prioridades? Tá? Outra coisa interessante, que às vezes a gente quer que a pessoa haja como a gente age. E não é tão interessante isso, né? Porque quando você tiver que errar, você vai errar a mesma coisa. E isso acontece muito nos relacionamentos. As pessoas querem que o outro faça aquilo que ele está fazendo. E isso não vai acontecer, tá? Aí, eu tenho o perfil comportamental e eu tenho os meus valores, que é o processo de tomada de decisão. Vamos pegar exemplo do carro, valor. Eu quero o carro porque é para minha família. Que Jesus faz milagre, né, na vida. Deus entrou com providência. Eu entendo. Então, porque ele quer o sonho dele. E ele não pode realizar o sonho dele? Então é isso. Meu marido gosta de relógio, blusa do Flamengo e tênis. Aí eu fico, mais um tênis? Mais uma blusa do Flamengo? Mais um relógio? Aí ele, mas é o que eu gosto. E perfume também. Menina perfumada, eu uso só um. A vida inteira. Ele tem uma perfumada nada. Mas é o que ele gosta. Hã? Comprar bastante perfume. Eu já dei um perfume usado para ele. Foi um investimento. E aí agora eu tenho meus sabotadores. Tá? Fechou o tripé, gente. Lembra do tripé da primeira aula? Quando eu sei quem eu sou, com os meus pontos fortes, com as minhas habilidades, fica mais fácil de eu conseguir entender se eu estou trabalhando no meu ponto forte ou se eu estou trabalhando no meu sabotador. Aqui eu vou fazer um desenho para vocês nunca mais esquecerem. Tá? O que acontece hoje? Esse negócio, eu tenho a sensação de que vai cair. O que acontece hoje, gente? Que é como você chegou aqui. Não, que está parecendo um V, né? Não é um V. Agora é uma seta, mas não era, estava aparecendo. O que aconteceu? Quando você chegou na aula 1, você estava aqui, no resultado. Meu relacionamento não é legal, a qualidade dos meus relacionamentos, talvez eu seja pessoa difícil. Você chegou ali, no resultado. Tá? Só que todo resultado, toda ação tem uma reação. Resultado, reação, tá? E isso aconteceu por causa de um comportamento.
Ou seja, uma ação, uma atitude que eu tive. Tá? As pessoas não conseguem perceber isso aqui. Elas estão sempre percebendo o resultado ruim que ela está, o que ela não tem, o que ela não conquistou, mas ela não consegue fazer a leitura das atitudes que ela tem para chegar nesse resultado, porque é consequência das atitudes dela. Mas os comportamentos, eles só acontecem depois de um sentimento. E esse sentimento, ele é oriundo de um pensamento. Quando o meu pensamento já começa com um pensamento sabotador, qual é o sentimento que eu vou ter? Eu já ensinei para vocês. Quais são os sentimentos? Quem anotou aí? Ansiedade, raiva, medo, frustração, culpa. O que uma pessoa que tem esse tipo de sentimento faz? Que tipo de erro? Pode ser. Qual é a consequência? Não, mas não é que as pessoas. Eu não é que eu sou uma pessoa difícil. As pessoas que me. Vítima. Vitimismo, por exemplo, tá? Então, o que eu preciso que vocês entendam com a aula de hoje? Vocês precisam começar a pensar o contrário, para que vocês tenham relacionamentos mais saudáveis. Com o conhecimento que vocês têm hoje, você já consegue ser capaz de identificar o resultado que você tem. Se esse resultado não é bom, pense em alguma coisa da tua vida hoje, que o resultado não é bom. Qual foi o comportamento que você teve? Cheguei até a babar aqui. A minha missão aqui hoje é fazer você sair desse estágio e pelo menos chegar nesse aqui. Você já vai estar bem evoluído. Hã? Você precisa ser... Não é mudança de comportamento, porque isso é uma segunda etapa. Você precisa ser capaz de observar a situação e entender como você está se comportando. Porque depois que vai vir a mudança de comportamento, mas eu não consigo mudar o meu comportamento sem antes mapear ele e entender ele. Porque senão eu não vou entender a reação que eu estou tendo, o resultado que eu estou tendo é única e exclusivamente em função da minha atitude, do meu comportamento. Não é sobre o outro, é sobre mim. E aí, a partir do momento que hoje eu já estou aqui, ó. Na maioria das vezes eu estou aqui. Ah, por que, Giovana, você é melhor que a gente? Não, só estudo muito, faço terapia, busco informação e quero ser uma pessoa que bom relacionamento, porque relacionamento para mim é uma coisa importante. E gente chata é muito chato. Então, eu busco esse conhecimento. A minha terapeuta fala para mim que eu vou... Lembra do exemplo que eu dei da ferida? Eu sou a pessoa que tira a casquinha. Eu mesmo falo de mim, eu mesmo me ouço, eu mesmo me resolvo, eu mesmo me critico, eu mesmo busco a solução dentro da mesma sessão de terapia. É pesado? É pesado. Às vezes eu falo para o meu marido, eu queria ter ignorância de conhecimento, porque a ignorância é me poupar de muita coisa. Entendeu? Quando você não sabe, você está lá se esbofeteando, mas você nem sabe o que é. Agora eu me esbofetei sabendo o que é. Pode. Uhum. Ai, peraí, rapidinho, que eu gosto dessas histórias. Peraí, todo mundo tem que ouvir. Isso aqui é poderoso demais. Então, eu lembrei agora na aula que quando eu era criança, eu consegui uma vaga numa escola particular com uma bolsa integral. E meus pais não tiveram
como estudar, não tiveram muito estudo. Estudaram, mas minha mãe até a 4ª série, meu pai só até a 8ª série. E eu tinha por obrigação minha de todo ano passar para não perder essa bolsa. E eu fui até o 7º ano, todo ano eu tinha que passar, nunca fiquei de recuperação na minha vida, nem no 2º grau depois, porque eu não podia perder essa bolsa, que para mim ia ser uma frustração. E hoje, na aula, eu lembrei disso tudo da infância, coisa que eu não lembrei nem na terapia. E foi muito bom para mim. Agora, lembrar que eu não preciso mais ser aquela criança que fica se cobrando o tempo inteiro. Eu era frustrada porque eu comecei e não terminei minha faculdade, mas eu hoje entendo que o meu chamado é de ser mãe, é de ser esposa, é de ser dona de casa. Ai, uma pessoa conectada com propósito, gente, que coisa mais linda do mundo. É isso, pronto, gente, valeu tudo a pena. Valeu vir de São Gonçalo, pegar 2 horas de trânsito, parabéns, maravilhosa, maravilhosa. Ela chegou aqui, ó, porque na fala dela já dá para perceber o sentimento. É o quê? É. Não importa, o importante é chegar. O importante é chegar. O ruim é quando você nunca chega. E passa uma vida sofrendo e dificultando seus relacionamentos. Então, hoje, ela foi capaz de sair do resultado, do comportamento e refletiu a respeito do sentimento e do pensamento que ela tinha. Então, aonde a gente precisa chegar? No pensamento. Que é bem desafiador, porque eu passei a minha vida inteira fazendo só olhando o resultado e a reação. Agora eu preciso ir para o pensamento. É fácil? Não é fácil. Então, por isso que eu falo para vocês que vocês têm que ir, ó, engraçado, isso aqui não foi do jeito que eu queria. Por quê? O que eu fiz? Por que talvez eu não seja a melhor mãe do mundo? Porque eu ainda estou investindo numa faculdade que não é, porque disseram para mim que eu tinha que ser a melhor naquilo que eu faço lá. Porque eu não posso perder, principalmente no estudo. Então, eu estou fazendo um comportamento que vem de quê? De um sentimento, de atender às expectativas, de ser uma referência da criança perfeita e irrepreensível, que fez o que os pais não fizeram, que aproveitou os recursos que os pais não tinham. Está errado? Não está errado, mas como que era a leitura da criança nesse ambiente, com a mentalidade, com a maturidade, com os recursos de uma criança? Como que ela lê esse cenário? Realmente, os pais conseguiram uma bolsa e ela teve a oportunidade que os pais não tiveram. Isso é muito precioso. Mas como que isso era na dinâmica familiar? As coisas que não se falam, mas se movimentam. Aquilo que não é dito, mas que é esperado que você se comporte. E você vai aprendendo como um mecanismo de sobrevivência física ou emocional. Física por quê? Porque se eu não terminar meus estudos, eu não vou ter as mesmas condições, eu vou ter as mesmas condições que os meus pais tiveram, e eu preciso sobreviver, eu preciso pagar conta, eu preciso criar uma família, eu preciso criar meus filhos. Tá? E aí eu vou lá para o pensamento. E aí eu vou questionar esse pensamento, porque esse pensamento, se ele me gera ansiedade, mágoa, raiva, ressentimento, frustração, culpa, ele não é um pensamento dentro da minha potencialidade, ele é um pensamento sabotador. Você mata a charada ali. Diga. Ah, eu falo alto. Não sei. Falou alto. Ah, eu vou falar alto! Eu não sei se você já falou sobre isso, eu me perdi. Mas, quando a pessoa tem aquela sensação de que conquistei isso, me satisfaz muito, mas eu conquistei algo aparentemente melhor, então o que passou é descartado. Eu vou dar um exemplo. Eu estudo na melhor faculdade particular do país, assim como ela, lutei muito para entrar. Amo, maravilhoso. Amo a faculdade, amo meu curso. Só que agora eu estou na prática, estou estagiando. E eu amo estagiar, eu amo estar na prática. E aí agora a minha faculdade não faz tanto mais sentido para mim. Eu não sinto mais vontade de estar lá. Não que eu desvalorize todo o conhecimento que eu já adquiri até agora. Mas para mim a prática, que é de onde eu vim, eu faço pedagogia. Então, isso vem desde muito antes de estar mesmo dentro da escola.
Sim, eu também vivi isso. Vou te contar. Eu fazia meu curso de psicologia e no 7º período eu consegui um estágio. E a faculdade de psicologia, ela tem uma matéria de psicologia organizacional, que a minha professora foi péssima. Muita gente desistiu na minha sala de CRH. E eu já trabalhava numa consultoria de recrutamento e seleção. E eu era simplesmente apaixonada pelo que eu sou. Eu amo a minha profissão, eu amo o que eu faço. Ontem eu falei para o meu marido que eu vou ser dondoca. Ele falou assim, não vai, cara, você ama o que você faz, duvido. Falei, você tem que ganhar muito dinheiro, que eu quero viver só em spa. Arrumando o rosto, não ter um olheiro, uma ruga. Ele, duvido ser apaixonado pelo que você faz. E aí, fui fazer na época, eu sou da época da Xerox, né, da faculdade, era monografia. Hoje nem tem mais esse negócio de monografia, né? Tem? TCC, né? Trabalho de conclusão de curso, é verdade. Mas na minha época era monografia. E aí, gente, eu perdi a aula porque eu trabalhava no centro do Rio, estudava na Maria Tereza, em Niterói. Eu saí do trabalho às 6 horas e a minha aula era 6h15 em Niterói. Era impossível, eu perdia todas as primeiras aulas, mas eu era apaixonada pelo meu trabalho. E aí, quando eu fui fazer a monografia, eu não consegui um professor que eu queria, que ele não tinha mais tempo. Minha monografia foi sobre dinâmica de grupo. E aí eu pedi para uma outra pessoa fazer, outra orientadora, que era de Gestalt terapia, não tinha nada a ver com o que eu estava fazendo. Só que eu já estava de saco cheio da faculdade, porque eu perdi um semestre da faculdade viajando a trabalho. Eu fui convidada para fazer um projeto com a Petrobras para entrevistar atuais e futuros gerentes de plataforma. E fiquei em Rio das Ostras na semana de prova. Nenhum professor quis me dar prova de novo. Eu perdi um semestre da minha faculdade por causa de trabalho. Fiquei sem acompanhar minha turma. E aí, no final das contas, quando eu fui fazer minha monografia, todo mundo se formou e eu fiquei sozinha. Mais desafiador ainda. Eu já não aguentava mais a faculdade. Para minha professora... não levanta esse negócio para mim, não, pelo amor de Deus. Para minha professora... eles riem, eles debocham de mim, entendeu? Para minha professora... eu levava Coca-Cola para ela ler minha monografia. Ela amava Coca-Cola, levava Coca-Cola para ela ler minha monografia. No dia da apresentação da minha monografia, eu apresentei a monografia, saí da sala e tive uma crise de choro no corredor. Eu não tinha mesmo o autoconhecimento que eu tenho hoje, tive uma crise de choro. E uma das minhas orientadoras, ela fumava, e ela saiu da sala para fumar e me viu aos prantos. Ela, o que aconteceu? E tal. Eu falei assim, Andréia, se eu for reprovada, eu vou abrir mão da faculdade, porque eu não aguento mais a faculdade. E aí ela entrou, calma, menina, pelo amor de Deus. Tal. Aí ela entrou, eu fui receber o feedback. Eu tirei, acho que 8, que era para passar a nota. Ela falou assim, você era para tirar 10, porque você sabe profundamente o que você está falando, porque você faz isso 24 horas por dia. Você é daqui da sala a pessoa que respira RH. Só que você fez tão para passar, que a sua monografia, o que está escrito, não retrata o conhecimento que você tem. Eu vou te dar 8 para você passar, porque eu sei que você não aguenta mais. Porque você já não está mais aqui há muito tempo. Então, você vai ter que passar por esse processo. Se você quiser seu diploma, você vai ter que passar por esse processo. Não tem jeito. Tem que passar pelo TCC, isso faz parte do nosso amadurecimento. Para mim foi fácil, foi dificílimo, eu fiquei sozinha na faculdade, não tinha ninguém para marcar minha presença na aula de 6h15. Não tinha matéria, se eu não fosse para a faculdade, porque cada matéria eu fazia numa turma diferente, porque minha vida ficou toda bagunçada, foi cada vez mais difícil, por isso que eu tive uma crise de choro. Eu falei, gente, se eu for reprovada, eu não sei mais como eu vou conseguir. E eu já trabalhava, já era analista de RH naquela época. Eu já tinha sido até efetivada, né, e todo mundo sabia que eu sempre chegava atrasada no trabalho, porque eu estava na faculdade, porque eu estava trabalhando. Eu era uma estagiária que foi efetivada. Faz parte. A vida como ela é, tá? Não melhora, não. É daí para... a vida é assim. Desafios da vida. A vida acontecendo. É um bom dia para você fazer um teste. A vida acontecendo. Entendeu? Então, você tem que vir para cá, gente, para o pensamento. O pensamento é mais difícil, mas você pode começar hoje pelo sentimento. E aí você vai fazer toda essa análise. Tá? E quando você refizer o seu teste, com calma,
você vai olhar todos os sabotadores, vai ler a descrição e vai começar a se identificar com vários. Aí um deu baixinho no gráfico, mas você lê ele e você fica, gente, eu sou assim, é porque você não tinha conhecimento, era inconsciente para você na hora que você fez o teste. Você se sabotou na hora do teste. Tá? E o que eu vou fazer com isso, Giovana? Vai fazer terapia. Lê o livro. Não tenho dinheiro para fazer terapia, não gosto, acho uma palhaçada esse negócio. Então, lê o livro Inteligência Positiva, porque lá ele te dá técnicas para você enfraquecer esse sabotador. Ou, depois de uma aula dessa, você continua sendo uma pessoa toda sabotada. A escolha é sua. Não. E o que você vai fazer com isso? Tomar uma atitude, porque aí eu não posso continuar reclamando dos meus resultados. Tudo que eu tenho conhecimento me empodera para agir. Conhecimento sem ação é só informação. Daqui a pouco você vai esquecer e continua cheio de ansiedade. Conhecimento com ação é transformação. Vai ser fácil para você? Porque você está uma vida inteira pensando desse jeito. Aí você acha que da noite para o dia... É igual a academia. Você vai lá e malha só a perna. Fica toda musculosa. Ou então aqueles homens que malham só aqui, fica igual um sapo. Grandão aqui, fininho embaixo. Aí, de repente, você quer malhar a perna e achar que a perna vai ficar na mesma proporção que o braço. Não vai. Você vai ter que investir aquele tempo. Aí, às vezes, você lê o livro e consegue sozinho? Não, você vai precisar de ajuda de um profissional, você vai precisar de um coach, você vai precisar de um terapeuta, você vai precisar, com 58 anos, desconstruir a sua vida e construir toda de novo. Isso faz porque nós somos seres de relacionamento. Pessoas saradas saram, pessoas feridas ferem. Quanto mais cedo descobrir, melhor. Por isso que eu faço um trabalho ali com meu filho, que eu fico assim, gente, eu tenho a responsabilidade, com o conhecimento que eu tenho, que bom, você precisa. Eu tô vendo terapeuta agora, coitado. Ele vai nos médicos, aí vai, né, fazer a consulta, vem ele falar sobre... Ele fala muito de novo. Precisa de terapia, claro, precisa. Todos nós precisamos, tá? Todo mundo precisa. Fala. Mas se você acha, você pode até ter um diagnóstico, porque aí o que acontece? Com o diagnóstico, você vai ter uma vida mais saudável, relacionamentos mais saudáveis. Se você tem um diagnóstico, você vai tratar aquilo da forma correta. Isso é saúde. Psicólogo é coisa de maluco. Não, eu sou bipolar tem que tomar medicação para você poder saber se relacionar. Não tem jeito. Saúde emocional é tão importante. Quando você tem uma... não, eu vou orar que Deus vai me curar. Quando você tem uma dor de dente, você vai aonde? Você não ora, não? Tá. Entendi. Mas quando você tem alguma questão emocional, você ora pedindo libertação. Liberta. Mas, gente, Deus olha lá de cima para a gente e fala assim, meu Deus do céu, vocês precisam fazer a parte de vocês. Eu capacitei profissionais para poder, com dons e talentos, habilidades para cuidar de vocês, e vocês estão levando tudo na brincadeira. Tá? Olha a arca aí, gente. E ajuda essa arca. Quando você falou do seu filho e falando quando nossos pais não tinham conhecimento e a gente faz o melhor, veio a lembrança do meu filho mais velho, que ele se afogou, ele é um milagre, né? E eu falei até com ela aqui, no outro dia eu peguei ele e levei para a praia e falei, você vai nadar para você não ter trauma de água. Foi a ferramenta que eu tive naquela hora, e realmente ele não ficou com trauma de água, ele nada muito bem. Gente, aí eu vou dizer para vocês, está certo ou está errado? Eu não sei, gente. Eu não sei. Aí tem... É porque botou ele para nadar. Mas eu fico pensando sobre isso, porque hoje a gente está numa geração tão Nutella que as crianças estão chatas demais. Sabe? Tudo bem que não precisa ser como a gente viveu, com vara de goiabeira em cima da estante, que o pai olhava, a mãe olhava e a gente... né?
Não precisa. E eu falo muito isso para o meu filho, eu converso muito com ele. Às vezes as pessoas falam, ele é um mini adulto, que também me preocupa, às vezes, de amadurecer muito rápido. Mas é que a gente está tentando acertar. E aí, com o conhecimento que eu tenho, eu fico assim, gente, como é que faz para maternar? Esse final de semana que teve negócio da chuva, que ele estava longe da gente, eu vou falar para vocês, eu senti vergonha quando as pessoas me ligaram para me falar, meu filho está dando trabalho. Eu fiquei com vergonha. Porque tudo tem que ser, né? Poxa, meu filho tendo esse tipo de problema, logo o meu. Sabe? E, gente, a vida acontecendo, somos seres humanos, a vida está acontecendo, eu não vou ter o controle de tudo, o controlador não é meu sabotador. Você se cobra. Porque você queria ser amada e aceita. Você não entendia que você era amada só por ser filha. Deve ser não, é isso. E aí você ganha atenção, você ganha amor, porque você achava que você não era digna desse sentimento. Você precisa conquistar ele, fazendo alguma coisa em troca, não dando trabalho, sendo perfeita na escola, tirando as melhores notas. Tá? Uma necessidade emocional de ser amado e de ser aceito. Ok? Não, isso aí é só com conhecimento. Ah, também acho. Mas ele não tem todos os recursos. Aí, olha só, ela falou uma coisa interessante, o bebê tem que fazer terapia. Só que ele não tem os recursos que a gente tem. E aí, sabe qual é o problema? Que a gente tem um monte de adulto que não quer fazer terapia, adulto disfuncional. Porque aí é isso aí, entendeu? Então, o bebê precisa fazer terapia, mas o adulto disfuncional não precisa. Ele pode ficar aí pela vida. Então, meu filho faz terapia, mas, gente, eu sou psicóloga, né? Então, seria... Tudo bem, super faz sentido meu filho fazer lá em casa, todo mundo faz terapia. Ficou claro para vocês, gente? O negócio já levantou, já desceu, já levantou, já desceu, já levantou, já desceu. Quem estiver lendo o teste, aí é importante, dá um certo desespero, só para fazer esse alinhamento aqui, dá um certo desespero o teste. Porque fica, meu Deus, o que eu vou fazer com isso agora? Agora você precisa buscar isso, ler, ora, não tem problema, renova sua mente, o Espírito Santo. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação. E tem um outro versículo que eu amo. Tudo que é bom, que ele é assim, que quando eu falo que a Bíblia, Deus já sabia de tudo, Jesus sabia de tudo, ai, coisa mais linda. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que tiver boa fama, louvor, é nisso que eu tenho que pensar. É isso que você pensa todo dia? E sobre você, o que você pensa? Ah, então tá bom. Aí é só para a gente fechar com Bíblia, tá? Hã?